Davi é uma das figuras mais famosas que a gente tem ali no Antigo Testamento. Não só Davi, mas todo aquele período que a gente vê ali, do reinado de Saul, passando para Davi, depois para Salomão, é um dos períodos mais interessantes que a gente tem registrados dentro da Bíblia Sagrada. Davi, ele possui um título muito interessante, só que poucas pessoas param para pensar nele. Veja bem, na Bíblia a gente tem vários profetas, vários homens e mulheres de Deus, e eles recebem alguns títulos interessantes. Um deles, por exemplo, chamado de Filho do Homem, Ezequiel, recebe esse título porque justamente prefigura algumas coisas que Jesus ia fazer. Ou o próprio Jesus, né, que é mais que um homem, né, o próprio Filho de Deus, é um que no seu batismo escuta do próprio Deus, da boca de Deus, dizendo que este é meu Filho amado, em quem muito me agrado. Então a gente sabe que na Bíblia Deus escolhe algumas pessoas e essas pessoas ele dá um nome, ele dá um título, ele dá uma função especial. E Davi ele recebe um nome muito interessante. Não só Davi, mas o filho dele também, Salomão, depois recebe um nome muito interessante, mas que aí já se torna assunto para outra aula. Davi recebe o título de Homem Segundo o Coração de Deus. E tem uma coisa nesse nome que a gente pode pensar um pouquinho, tá bom? Eu tô aqui na história onde Davi poupa Saul, a gente já vai chegar nela, tá? Vamos ler todo esse capítulo aqui e entender algumas coisas. Mas a gente tem que entender que esse título, né, Davi, o Homem Segundo o Coração de Deus, ele carrega muita coisa, muito peso e principalmente ele carrega uma realidade meio difícil da gente entender hoje em dia. Porque Davi era um homem que era guerreiro, ele matava pessoas. Tanto é que um dos motivos para Davi não conseguir construir o templo, né, para Deus, é porque ele já tinha feito muitos assassinatos e por isso ficou na conta de Salomão erguer esse templo para o Senhor. Mas mesmo assim, Salomão foi sim chamado o homem mais sábio da terra, só que Davi foi chamado de Homem Segundo o Coração de Deus. Também vale a pena a gente dizer que Davi tem um dos pecados mais famosos, entre aspas, da Bíblia, que é justamente a traição que ele faz com Betseba contra o seu soldado Urias. Então, assim, a gente tem que entender que existe um homem chamado Davi. Esse homem viveu no período do Antigo Testamento. Ele liderava exército, ele matava pessoas e ele fez adultério. Mas mesmo assim, a Bíblia chama esse homem de Homem Segundo o Coração de Deus. E como eu disse, é um título que ele não é um título simples. A gente não vê ele sendo usado o tempo todo de novo, entendeu? E tem muitos outros profetas, muitas outras pessoas que talvez poderia caber esse título, mas o Senhor guardou ele, pelo menos, pelo que eu me lembro agora, exclusivamente para Davi. Mas por que é que Davi recebe esse nome? Tem um motivo específico? Aí sim, a gente vai fazer a leitura desse capítulo aqui. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo 24, como vocês podem ver aqui. Vamos fazer a leitura desse capítulo que tem muita coisa interessante para a gente entender. Vamos lá. Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus, foi informado que Davi se encontrava do deserto de En-Gedi. Desculpa que eu não sou muito bom com esses nomes ainda, tá? Tô aprendendo. Então aqui só recapitulando o que estava acontecendo. Saul, ele estava naquela fúria enciumada contra Davi e Davi, como sempre, ele continuava só fugindo. Uma coisa interessante, pessoal, de se pensar é que pouca gente percebe, mas Davi era muito influente, tá? Se Davi quisesse ter reunido uma tropa e matado Saul, matado Jonas, matado todo mundo, ele poderia ter feito isso há muito tempo, mas Davi, por temor ao Senhor, já a gente vai entender isso, ele preferia fugir, se refugiar, ir pra longe, tá entendendo? Que simplesmente assassinar Saul, né? Então Saul separou 3.000 homens escolhidos entre todo Israel e saiu à procura de Davi e de seus homens a leste dos penhascos das cabras monteses. No caminho, Saul parou nos currais das ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Entretanto, Davi e seus soldados estavam escondidos bem no fundo da caverna. Então os soldados de Davi lhe sussurraram: hoje é o dia a qual o Senhor, lembrando que se tem esse Senhor aqui é porque realmente é o nome de Deus, te prometeu. Olha só que coisa interessante, tá? Era conhecido entre pelo menos os soldados de Davi, algumas pessoas ali do povo, que Samuel tinha provavelmente ali ungido Davi e que Davi seria o próximo rei, tá bom? Então pensa aqui, vamos pensar com o olho de quem tá vendo na época. Você tá sendo perseguido por um rei, o rei quer te matar, Deus Todo-Poderoso te prometeu aquele reino, e aí você tem uma oportunidade perfeita para você simplesmente dar cabo da vida daquele que tanto te perturba. Então a visão que os soldados tinham aqui não é uma visão que a gente pode dizer que ele estava errado, tal, porque realmente, vendo ali pelo contexto, seria justamente, né, o que eles entenderiam por Deus estar entregando o inimigo.
Ó, entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Agora, essa fala aqui é do soldado, tá? Não existe na Bíblia, pelo menos que eu nunca me recorde, uma parte que Deus fala isso aqui antes, né? Logicamente depois Deus vai falar para Davi que colocaria todos os inimigos por estrado dos seus pés. Promessa que se cumpre em Jesus, mas não é o assunto agora, né? Tu lhe farás como bem te parecer. Tá vendo? Então Davi se levantou e em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Mas depois Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul. Olha só como era o coração de Davi. Ali entenda, tá? Entenda. Nós aqui, vamos falar aqui da nossa realidade. Se a gente tivesse um inimigo, tivesse uma pessoa que estivesse fazendo mal a gente, poucos de nós teriam a coragem de não fazer uma coisa errada ali, de não se livrar daquele inimigo. Poxa, aqui não era um inimigo, tipo, que nem a gente tem hoje em dia, que alguém pode falar mal de você, ou alguém pode inventar uma mentira sua. Não, aqui era um cara que queria realmente matar. Então veja só como era que funcionava o coração de Davi. Ele cortou a ponta do manto, mas mesmo assim, né, foi uma coisa até que simples que ele fez, ele poderia ter degolado como ele fez com Golias, Saul, ele ficou cheio de remorso. E declarou aos que o seguiam, que Yahweh, que aqui no caso eu estou lendo a versão da Bíblia King James, tá? Mas que o Senhor, que Deus, me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, afinal ele é o rei ungido pelo Senhor. Olha que declaração interessante. A gente vai voltar nesse capítulo, a gente vai voltar nesse versículo 6, tá bom? Porque esse versículo 6 é muito importante. Com essas palavras, Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. Porque, mais uma vez, pessoal, Davi era muito amado, tá? Imagina, agora vamos botar um lugar dos soldados. Poxa vida, tem ali o cara que tá matando o nosso líder, o nosso rei, né? E o cara, tipo, não quer matar? Não, vamos nós então, para que o sangue não caia sobre Davi, entendeu? E este saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Em seguida, Davi também se levantou e, deixando a caverna, bradou às costas de Saul: Senhor, meu rei. Olha só, o cara estava sendo perseguido. Saul queria matar ele de todo jeito possível. E olha só como é que Davi se refere a ele. Saul olhou rapidamente para trás e Davi se inclinou com o rosto em terra em sinal de plena reverência. Então Davi indagou a Saul: por que dás atenção aos homens que te alegam? Davi quer te fazer mal. Aqui um fato interessante que talvez, eu não sei, ali talvez junto com Saul tivesse seus conselheiros que queriam, né, que Saul matasse Davi. Mas a gente também sabe que tinha a questão lá do espírito que o Senhor colocou para que se apossasse de Saul por conta dos pecados dele. Aqui vale a pena fazer um vídeo só sobre Saul, tá? Os teus olhos acabaram de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nessa caverna, e alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade de te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declararei: não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque o rei é o ungido do Senhor. Olha, isso aqui também é um ponto muito interessante que a gente vai voltar daqui a pouco, porque muita gente hoje pega essa fala de ungido do Senhor, coloca sobre si mesmo como se colocasse tipo uma barreira para que ninguém pudesse criticar a pessoa. Já a gente vai falar sobre isso, tá? Muito interessante. Ó meu pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto. Se cortei a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim. Não pequei contra ti, jamais. Enquanto tu andas no meu encalço, com o firme propósito de me tirar a vida. Yahweh, pois, seja juiz entre mim e ti. Que o Senhor me vingue de ti, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Olha só que interessante, né? Já no Antigo Testamento, Davi, ele entendia que o juízo pertencia ao Senhor. Ah, mas Davi matava, Davi lutava contra seus inimigos. Aqui vai um ponto que é muito interessante a gente discutir, eu vou fazer uma aula só sobre isso. Mas entenda que, olha, para Davi e para as pessoas que realmente seguiam a Deus, quando eles estavam lá executando um juízo, era Deus que estava executando o juízo. Então, eles não saíam por aí só matando os inimigos. Eles perguntavam primeiro: Deus, me entregou nas minhas mãos esses inimigos? Então, tá entendendo que para aquelas pessoas existia uma diferença muito grande de você sair lá e matar uma pessoa do nada e de você receber uma ordem de Deus para poder ir lá e executar um juízo. Assim como também existia o peso de você não matar, né? Lembre-se que Saul está sendo punido porque ele não matou uma das pessoas que Deus mandou. Então aqui Davi reconhece que o juízo pertence a Deus. Como diz o velho provérbio popular: dos maldosos sempre procede atitudes ímpias. Porque Yahweh seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti, que examine a defesa de minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão. Aqui Davi mostra que ele confia plenamente no Senhor para fazer a justiça. Ou seja, ele poderia pedir para os soldados dele acabar com Saul, ou então, se não queria acabar, pelo menos
ameaçar ali Saul para que ele fizesse um decreto que não atacaria mais Davi, mas não, ele prefere deixar todo o julgamento na mão do Senhor. Terminando Davi de falar, Saul lhe respondeu: é mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a clamar e chorar. Depois ele confessou a Davi: tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem, e eu tenho te constantemente retribuído mal. Hoje tu me fizeste ver com clareza a tua generosa bondade, pois Yahweh me entregou totalmente em tuas mãos. E preferistes não me matar. Quando o homem encontra o seu inimigo, porventura o deixa seguir tranquilamente o seu caminho, que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste. Agora, pois, sei com clareza, sem a menor dúvida, que reinarás e que o reino de Israel será firme em tua mão. Olha só, Saul reconhecendo, né? E por fim, ele termina com isso aqui, né? Jura-me, pois, por Yahweh, que não exterminarás minha prosperidade e não os farás desparecer o meu nome e o da minha família. Então Davi fez juramento a Saul, e Saul voltou para sua casa, mas Davi e os soldados o seguiam para a fortaleza onde estavam refugiados. Tinha muito mais coisa que eu poderia pegar para falar de Davi, só que eu vou tentar resumir essa aula nesse ponto aqui em específico. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não tivesse pecado, porque ele tinha, não porque ele não fosse uma pessoa errada, porque ele era, não porque ele nunca enganou, nunca mentiu, nem nada do tipo. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele recebe esse título por quê? Porque ele obedece a Deus. A gente consegue ver um contraste muito absurdo entre Davi, Saul e até entre Salomão, filho de Davi, né? Porque, perceba comigo, Davi, desde o primeiro momento que ele recebe ali o chamado dele para ser rei, durante toda a vida dele, ele obedece a Deus. Quando ele peca, pegando a esposa de Urias, a Betseba, ele vai orar, vai pedir desculpas e ele tenta ao máximo tentar se reconciliar com Deus. Óbvio que ele vai ter que sofrer a consequência do pecado dele, óbvio que tudo isso tem desdobramentos, mas entenda, se você pegar o momento em que Saul peca e o momento em que Davi peca, você vai ver que o pecado de Saul, ele é um pecado grave, mas o Davi é maior. Ele assassinou e adulterou. Só que a maneira como Davi reage, a maneira como Saul reage, até a maneira como Salomão reage no futuro também, quando ele peca com as muitas mulheres, você vê que tem uma diferença gritante de como Davi funciona, tá? Por exemplo, nesse momento aqui, no capítulo 6, aqui que eu queria falar sobre a questão do ungido do Senhor, é muito importante porque a questão de o Saul ser ungido do Senhor não quer dizer que Davi não sentia vontade de acabar com Saul, que Davi não tinha motivos para isso também. Quer dizer que Davi sabia naquele momento que, primeiro, Saul era rei porque Deus mandou, tá? Mas o povo pediu um rei? Mas foi Deus que escolheu Saul e Samuel que ungir, tá bom? Além disso, a gente também sabe que existe um certo protocolo ali, que regras e leis que Deus deixou para que quando o rei assumisse. Então também Saul estava embebido sobre esses decretos que ele teria. E além disso, Davi sabia que ele não iria ganhar o reino com violência. Por quê? Porque Deus não mandou. Se Deus tivesse vindo a Davi e dissesse, vai e acabe com Saul, bote fim à descendência dele, tudo, Davi teria cumprido porque Davi obedecia a Deus. Mas nesse momento ele sabia, olha, é ungido do Senhor, esse sangue aqui não é sangue que está em minhas mãos. Então, se ele ferisse, se ele matasse, ele não estaria agindo por ordem de Deus, mas estaria agindo pela ordem do próprio coração. Então, por isso que até fazendo paralelo com hoje em dia, quando um pastor, um padre ou qualquer coisa, figura religiosa, se coloca para dizer que, olha, não toque em mim porque eu sou ungido do Senhor, primeiro, que não faz sentido essa declaração, porque eu acho que o maior ungido que Deus tinha, que era Jesus, ele foi tocado, então quem somos nós, tá entendendo? Quem é você para dizer que é ungido do Senhor? Não que a gente não seja, todos nós somos através do sangue de Jesus, mas o que eu quero dizer é que não é porque é ser ungido do Senhor que você é intocável, tá bom? Só queria dizer isso porque algumas pessoas usam esse texto, né? E outra, o motivo de Davi falar isso aqui não era que ele quisesse dizer que sobre Saul tinha uma bênção externa diferente, que ele não podia ser tocado. Não, ele só queria dizer que para ele era preferível ser perseguido, ser morto, ser, exilado, do que simplesmente matar alguém que estava com uma lei de Deus sobre ele, que era para ele ser rei, entendeu? Então entenda isso. E quando a gente vai aqui para o capítulo 10, olha só, onde ele vai comprovar que não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido do Senhor, ele comprova e termina isso aqui que eu acabei de dizer, entendeu? Ele não vai estender a mão, não porque Saul não merecesse, não porque ele não quisesse, mas porque ele prefere honrar a Deus do que
pecar contra Deus. Sabe aquele negócio que Jesus fala lá no Monte das Oliveiras? É melhor te arrancar a mão do que pecar, ou arrancar o olho do que pecar? É o mesmo sentido, entendeu? É melhor eu morrer, Davi pensa naquele momento, do que ir contra uma lei de Deus. E como eu disse, Davi nesse momento, ele confiava mais que o próprio Deus. Inclusive, se eu fosse continuar aqui a leitura, olha só, no capítulo 25, morre Samuel, vai estar aqui o capítulo de Davi, e lá no capítulo 26, olha só, Davi vai poupar Saul mais uma vez. E aqui é bom você ler depois. Davi vai ser abrigado pelos filisteus. Davi guarda o rei filisteus. Aí Saul vai consultar uma médium. E se eu não me engano, qual é o capítulo 29? Não, é o capítulo 30, né? Meu amigo, qual era o capítulo? Agora eu me perdi. Tá aqui, ó, capítulo 31, a gente tem a morte de Saul. Ou seja, perceba que Davi poupar Saul deu a ele um dos arcos. Na minha opinião, eu quero fazer uma aula sobre isso, porque é um dos arcos mais tristes de Davi, porque ele tá passando por um momento onde todo mundo é contra ele, entendeu? Ele faz tudo o que ele pode, ele faz o mais certo que pode, e todo mundo é contra Davi. É muito maluco essa parte. Então tá entendendo que, tipo assim, às vezes você seguir o caminho ali certo, o caminho que Deus deixou, é um caminho que vai te levar para problemas muito maiores, só que você tá seguindo ali o caminho que Deus deixou pronto, né? Então, para você nunca mais errar quando alguém te perguntar, então Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou, ele matou, ele fez várias coisas, é só você dizer com essa mesma história. Essa história aqui do capítulo 24 mostra que Davi era o homem segundo o coração de Deus, justamente porque ele preferia morrer, ele preferia ser perseguido ao invés de quebrar uma lei, de quebrar uma ordem de Deus. E claro, quando a gente vai ali pro caso que Davi realmente pecou, que foi contra Urias, a gente vê um Davi extremamente arrependido e disposto a tentar consertar o seu erro, a tentar consertar o problema que ele mesmo criou. Eu gosto muito de fazer leituras mais específicas desses heróis da fé, porque é fácil você lembrar de Davi quando ele matou Golias e pensar, olha como Deus sustentou Davi, como Davi foi incrível, mas a gente não lembra das outras partes, né? Onde aqui Davi não matou nenhum gigante, Davi ele não enfrentou nenhum desafio absurdo na vida dele, mas foi um momento onde Davi ele se mostrou grandioso perante Deus. Ou então quando a gente vai para o próprio adultério de Davi, que a gente entende que, olha, mesmo os homens de Deus, eles estão suscetíveis ao pecado, eles estão suscetíveis à morte. E é muito importante que a gente sempre esteja vigilante, tá bom? Não é porque você é um homem segundo o coração de Deus que você pode ficar por aí, como eu gosto de dizer, né? Andando pelos terraços, procurando Betsebas para você observar, entendeu? Eu espero que essa aula aqui tenha sido útil, foi só um capítulo, tinha muito mais coisa para falar pra frente, tá? Mas eu vou resumir por aqui. Se tem alguma parte da Bíblia, algum momento que você acha que é muito difícil de entender, deixa nos comentários, pode ser que eu não saiba, afinal eu sou só um estudante, eu tô começando agora a estudar, mas se eu souber eu tento fazer um vídeo sobre, então eu tento te responder. É isso, um grande abraço, que o Senhor Jesus fique com você e até a próxima.